O procurador-geral da FUNAI continua a explicar os principais avanços na Constituição de 88 para os índios brasileiros. Antes da Constituição, de 5 de outubro de 1988, o Estado brasileiro se orientava de tal maneira que se buscava com que os índios fossem integrados à nossa sociedade. Os indígenas assimilassem a nossa cultura, né, se deixasse a condição de indígena, ou seja, o Estado brasileiro considerava o indígena como uma condição intermediária, né, transitória, né, um passo para atingir a nossa civilização. Isso o pretenso senso de superioridade na nossa cultura, que vigia antes, e toda uma orientação pela corrente positivista, que regiu aí até a Segunda Guerra Mundial, e com a própria criação do Serviço de Proteção aos Indígenas, né, foi a instrumentalização do Estado para estabelecer essa relação com os povos indígenas, foi toda norteada por essa orientação filosófica, e de maneira que os indígenas realmente fossem assimilados pela nossa sociedade. Completamente descaracterizados, né? Exatamente, perderiam a sua peculiaridade cultural, étnica, e passariam a ser como um homem branco. Foi uma grande vitória, né? Uma das maiores vitórias da Constituição Cidadã de 1988. O fato de um índio estar integrado à sociedade, à vida urbana, às tecnologias, isso descaracterizaria a condição natural de índio? Não, de maneira alguma. Os indígenas, eles anseiam e necessitam dos recursos tecnológicos que a nossa sociedade dispõe, não é mesmo? Então, hoje há várias aldeias com acesso à internet, né, televisão, e é bastante comum mesmo, né? Isso vai fazer com que eles obtenham tudo necessário de conforto e para a sua formação até cultural dentro da nossa sociedade, mas preservando a sua cultura. Os indígenas sabem exatamente como proceder para valorizar a sua cultura. Eles têm um anseio muito grande para acessar todos esses recursos, mas também de manter a sua cultura. É uma integração, né? Exatamente. Integração social. E o interessante seria exatamente isso, que nós pudéssemos absorver parte da cultura indígena para nosso benefício e eles da mesma forma, com acesso à internet e ao que a sociedade tem hoje. Nós assimilamos muitos elementos da cultura indígena, né? Nós podemos ver na língua portuguesa, né, na nossa alimentação, né, alguns recursos naturais, medicina complementar, chás. Exatamente, medicinais, né, recursos naturais mesmo dispostos aí colocados à nossa disposição, mas trazidos pela cultura, pela tradição indígena. Muitas são as heranças indígenas na nossa cultura. Falamos cerca de 10.000 palavras de origem tupi diariamente. São bons exemplos peteca, que vem de peteque, que é bater com a mão aberta. Socar, o oposto, vem de soque, que é bater com a mão fechada. Curitiba, Pará e Butantã também são palavras indígenas. Aderimos à mandioca, à tapioca, ao milho e até ao chimarrão com erva mate. As redes também são invenções dos índios. Eu gostaria de saber quais as dificuldades que o senhor, como procurador atuante na FUNAI, enfrenta para tentar implementar políticas públicas para a preservação da cultura indígena, para a preservação do patrimônio. A principal dificuldade é essa incompreensão a respeito da diferença, da peculiaridade da cultura indígena. Nós temos que fazer com que os agentes públicos, né, os juízes, promotores, procuradores da República entendam essa peculiaridade, né? Os advogados, né, não só os operadores do direito, mas qualquer agente público, qualquer cidadão tem que compreender essa diferença para nós alcançarmos nosso objetivo na implantação dessas políticas públicas. A gente tem uma boa literatura para falar de direito indígena e da situação do índio no Brasil hoje? Nós temos alguns especialistas, antropólogos, historiadores que escreveram a respeito. Nós temos uma publicação organizada pela Manuela Carneiro da Cunha, História dos Índios no Brasil, que traz vários artigos, né, artigos de diversos profissionais especialistas na área, que é muito bom subsidiar aí a nossa atuação.
E diria que a nossa principal ferramenta é a Constituição Federal, né, a de 1988, que realmente resguarda todos os direitos dos indígenas, e o Estatuto dos Povos Indígenas. Né? A FUNAI tem essa publicação, que é a Coletânea da Legislação Indigenista Brasileira, e aqui nós temos o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 1973. E aí tem diversas leis que se aplicam aí à temática indígena. Esse aqui foi editado pela FUNAI também? É uma publicação da FUNAI, uma coletânea de toda a legislação indigenista. Isso aqui então tem que ser livro de cabeceira para quem quer entender do assunto, né? Exatamente. Olha aqui, ó. E aí, tá gostando disso? Ai, tô adorando. Não é uma matéria de faculdade que tem obrigatoriedade ou tem? Como é que é? Não tem. A gente vê de forma muito breve, constitucional. Então, não dá para perceber todos os direitos deles, né? As garantias que todos os índios têm, né? Podia estabelecer na faculdade como obrigatoriedade uma matéria dessa, né? Não há uma atenção especial aí das faculdades, das cadeiras, com relação à matéria indígena, né? Mas no concurso público de ingresso à carreira de procurador federal já temos a exigência de minimamente compreender alguns institutos jurídicos, né, trazidos principalmente pelo artigo 232 da Constituição Federal, o direito originário, né, a situação jurídica dos indígenas. Então isso já é exigido para os candidatos ao cargo de procurador federal. Então o jeito é procurar se especializar sozinho. Exatamente, autodidata. O procurador encontra maneiras de estar em contato com a natureza e faz desse hábito um hobby. Eu gosto muito de viajar. Ótimo praia, hobby. Montanha. A última viagem que eu fiz aí Itacaré, né? Praias belíssimas, lugar paradisíaco, onde deu para realmente relaxar e desestressar. Ter um contato com a natureza, né? Exatamente. O seu lado indígena. O meu lado indígena entrou em contato realmente com a natureza. O sol, o mar, praia. Então, gostou de participar do programa? Gostei. Adorei, aprendi muito, tirei muitas dúvidas também. É uma oportunidade que a gente expor a respeito da temática indígena. Nós sempre estamos empenhados em esclarecer a sociedade brasileira, todo o povo brasileiro a respeito da diferença cultural, né, se tratando dos indígenas. E agradeço a oportunidade a vocês. E eu que agradeço a você por ter topado essa participação e ter ensinado tanta coisa pra gente. Muito obrigada. Obrigado. O Carreiras vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Você sabe que pode escrever pra gente pelo carreiras@stf.jus.br mandando a sua sugestão. E você pode também assistir aos programas pelo www.youtube.com/programa Carreiras. Essa é a nossa página na internet. Um forte abraço e na semana que vem a gente se encontra de novo.